Olá, seja muito bem-vindo ao Inspiração Social, o podcast da Estação Social, esse espaço onde a gente divulga transformação, divulga quem está fazendo acontecer, quem apoia, quem faz acontecer e tudo mais que compõe os bastidores do terceiro setor. Hoje, o nosso episódio, ele vai nos levar a uma reflexão. Nós vamos tocar numa ferida sensível da sociedade e que exige coragem para falar, ouvir e agir também. Nós estamos recebendo hoje duas convidadas muito especiais, a juíza titular da Vara da Infância e Juventude Civil, doutora Rebeca de Mendonça Lima, seja muito bem-vinda, e a Magali Araújo, diretora do Lar Batista Janel Doyle, que já está aí há mais de 30 anos nessa caminhada pela infância. E hoje o nosso tema, 18 de maio e adoção. Nós vamos mexer nesse contraste social onde a gente fala da dor das crianças que são vítimas, infelizmente, da exploração sexual infantil e ainda tem todo esse processo de abuso e também das crianças que aguardam por um lar. E nada melhor que vocês duas para falar desse tema hoje comigo. Sejam muito bem-vindas, esse espaço é de vocês. Obrigada. Obrigada também pelo convite. É sempre bom a gente trazer esclarecimento para as pessoas, né, para o público em geral. É, o assunto não é o que a gente gostaria de precisar de falar, né? Falar sobre abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes que traz tanta dor, né? Tanta indignação. Mas falar sobre adoção é melhor, né, doutora? Eu costumo dizer que é o lado bonito da vara da infância protetiva, né, é Isso, o que acontece onde a gente vê, né, os bons sentimentos aflorarem e é isso. onde a gente gosta, né, a gente se sente um pouquinho, não é assim, fazendo coisas boas, né, não que a Uhum. gente não faça, mas assim, É, é que a adoção realmente ela proporciona tanta felicidade que a gente até deixa um pouquinho de lado todas essas mazelas que infelizmente a gente vê, e principalmente ligados ao abuso sexual, né. Certo, isso, coroa todo o serviço, né, doutora? Exatamente. Como parte da experiência de todos os convidados que eu recebo aqui no Inspiração Social, a gente prepara um drink temático exclusivo, é de vocês, ninguém vai ter um drink como esse. Depois eu posso estar compartilhando a receita de vocês, por isso que eu conversei com vocês, perguntei que tipo de fruta que gostam mais. é. Da Magali é de laranja, por ser a fruta dela preferida, e da doutora Rebeca aí tem tangerina, Tá notas uma de limão delícia. siciliano e um xarope de frutas Muito vermelhas. gostoso. Né, vai Depois vai eu vai ser bem, né, Magali vai transcorrer bem suave, porque Isso. tá bem refrescante, então, assim, obrigada, pronto. adorei. O É, tema muito bom. exigiu, então é especial para vocês. Então, Obrigada. como a gente já vinha conversando, o Brasil hoje ele ocupa o segundo lugar no ranking mundial, quando a gente está falando do tema de exploração sexual de crianças e adolescentes perdendo para a Tailândia. É muito triste para a gente que já vem nessa luta, e eu queria ouvir de vocês, principalmente da senhora, doutora Rebeca, o que que a gente pode fazer ainda enquanto sociedade para mitigar esse número? Então, infelizmente, são números muito altos, não é? Assim, eu trago números que foram apresentados pelo Instituto Liberta, que trabalha diretamente com a questão do abuso, da exploração sexual infantil. E esses números, eles indicam que hoje cerca de 66% dos estupros que acontecem no Brasil, eles são, desculpa, 66% de estupros que acontecem no Brasil são de meninas de menos de 13 anos de idade, o que significa que são cerca de 5 estupros por hora. E desses números, há também um indicativo de que 88% desses estupros, eles têm como vítima as meninas. Desses 88%, 65% são estupros que são cometidos dentro de casa, sendo que 44% são estupros cometidos por pais ou padrastos. Então, assim, quando você vê realmente são números muito alarmantes. E em relação à exploração sexual infantil, há mapeado cerca de 9.700 pontos, ou seja, né, assim, são números muito alarmantes, é preciso fazer algo mais do que uma simples, campanha, não é todo 18 de maio, o 18 de maio tem que ser todos os dias, não é, esse trabalho de prevenção, de esclarecimento, e assim, não podemos também naturalizar essa situação,
não é? Porque a gente Não. a gente costuma pensar assim: "Não, mas isso aqui na região norte é muito comum, não é, no Uhum, Amazonas é muito comum, na ilha de Marajó é muito uhum, comum", sim. mas não é para ser comum, é crime, né, é crime, então assim, a gente não pode naturalizar isso de jeito nenhum. Certo. Magali, uma pergunta para você pesada, Ah, mas, a gente não podia me furtar. Eu tentei ver de que formas que eu poderia abordar, mas aí com 30 anos de caminhada não dá pra hum, gente, fugir muito. Mas quais são os sinais que uma criança apresenta quando ela tá passando por esse tipo de situação? uhum. É, É até mesmo para a gente instruir, para que outras pessoas uhum, consigam identificar e ser sim, ser a voz dessa criança que muitas vezes não sim. consegue falar. Uhum. Eu até quero começar dizendo, Clesley, que quando a gente iniciou o trabalho no abrigo, no Janel Doyle, as pessoas perguntavam, né: "Você trabalha com crianças que são vítimas de estupro?" E eu dizia assim: "Sim, nada específico, mas temos algumas crianças sim." Hoje eu já digo, doutora Clesley, que a gente recebe cerca de 80% das crianças acolhidas, elas já foram abusadas. Então, assim, virou isso de uma forma absurda, tremenda. A gente começou a lidar com isso direto. Então, por isso que eu digo desse tema quando ele fica muito pesado e quando você me pergunta isso, porque ele, para nós que estamos assim na ponta, ele passa dos números e ele começa a ter um rosto, ele começa a ter Personalidade. ah, ele tem nome e sobrenome, daquilo que a gente tem, então a gente, lida com esse momento que ele vem cheio de emoção, que ele vem cheio de dor, né. Eh, e o que que a criança pode estar apresentando, eu já falo então como psicóloga nesse caso. Eh, bem, a criança que está sofrendo abuso, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, ela precisa entender que é abuso. Por isso que quando a gente fala sobre empoderar a criança, é ensinar a criança, né, o sinal, o sobre o toque, onde você pode ser tocado, onde você não deve ser tocado, onde que aquilo escondido não é legal, né, onde que o toque que te dá vergonha não é bom, e você deve poder falar para alguém. Então, em vários momentos que a gente está ensinando as crianças, elas vão tomar posse de que isso já aconteceu comigo. Então, algumas crianças estão vivenciando, se elas não são machucadas a ponto de sentir dor física, elas não sabem que elas estão sendo abusadas se elas não forem instruídas para isso. Então, precisa ter atenção para que a criança saiba que ela não deve se deixar tocar por outra pessoa, né? Nem mesmo por outra criança ou pelo adulto. Mas quando ela entende já e ela é levada a esconder pelo abusador, então o abusador sempre trata da mesma forma. Se você contar, geralmente é Pedir o ensaiado. segredo já Eu mato a sua mãe e, geralmente vai por esse caminho da família, né. E então a criança começa a ter que guardar segredo. Então, uma das características, ela fica retraída. Ela fica com medo, ela tem medo nos olhos, ela tem medo de ficar perto de outro adulto. É, porque a gente fala sempre aquele adulto, pai e mãe, ou aquele adulto que ela conhece, que é na maioria, são as crianças conhecem quem vai abusar, ele deveria protegê-la. Aí ele passa a ser o agressor. Então, se esse que devia me proteger, ele passa a ser o agressor, qualquer adulto pode me agredir. Então ela começa a sentir medo, ela fica insegura, ela fica ansiosa, ela perde, se ela está na escola, ela perde ali o desenvolvimento dela escolar, ela perde desenvolvimento social, né. Muitas das crianças começam a fazer xixi na cama, também é uma das características que eles têm, né. E essas coisas a gente começa a perceber aquela diferença. Outra, se ela estiver machucada, ela está sempre se tocando, não é. E quando alguém vai
dar banho, ela tem medo, né, uma criança de 2 anos, ela já reage assim, quando a pessoa vai dar banho: "Não!", né, porque ela já foi tocada, ela já foi machucada, né. Gerou-se um trauma. Exatamente. Então tem muitas coisas que a gente vai ficando perto e a gente tem como abordar, né. Existe a escuta especializada, existem as grafias, os desenhos. Então quando a equipe, tanto da DEPCA ou da Justiça, ou a equipe no abrigo, vai fazer essa abordagem, tem técnicas específicas para que a criança consiga relatar. Algumas têm muita dificuldade de contar, outras já banalizaram e acabam contando para todo mundo, expondo a própria vidinha, né. Entendi. E até mesmo, né, só complementando o que a Magali está falando, a gente percebe também porque a sexualidade Sim. da É criança aflorada. começa a Isso, aflorar. isso, Então, isso. assim, é sinal de que realmente ela já Sim. passou por essa experiência Isso. negativa. Muito antes, porque eu digo, doutora, que o abuso está desde a criança ver. Então, as casas muitas vezes não têm nenhuma divisão. É. E a criança está acostumada a ver os pais ou tios, tá, em relações sexuais. E se a criança está vendo, para ela é uma agressão, porque ela não vai entender, né? E aquilo também já vai aflorar a sexualidade dela, ou ela ser tocada. E ela vai reproduzir isso com outra criança. Né? Ela vai querer agarrar, beijar na boca, subir em cima. Por que está fazendo isso? Porque ela viu. De alguma forma, foi burlada aquele momento que ela não estava pronta para participar daquilo, né. E sabe o que é pior? É como a Magali falou, não são números, mas são rostos que a É, gente lida no dia a dia e que, infelizmente, são crianças muito pequenas, de sim, tenra idade, como também sim, adolescentes, que sim, carregam uma dor na sim, alma que, assim, é muito difícil superar, é né? muito Então difícil. precisam Dificuldade de relacional no muita ajuda. futuro. Isso. Exatamente. E nem toda terapia e amparo. Como a gente trabalha muito pela fé, eu digo que a gente une a terapia, une a família, une o amparo técnico e pede a Deus que limpe Isso a de dor. alguma forma contribui para que se reproduza um cenário de abuso na vida adulta, na Ah, com adolescência? certeza. A criança já abusada, ela pode, não tendo elaborado, não tendo administrado, não tendo sido cuidada, ser também um abusador, porque aí ela começa, a autoestima dela foi mexida. Então, assim, eu não sirvo para nada, meu corpo é nada, eu já fui usada de qualquer forma, então eu também posso usar e eu posso banalizar o corpo do outro também. Então, se a gente não consegue cortar o ciclo, ela ser amparada a ponto dela ressignificar isso que ela viu a partir do sexo, a gente pode ficar na reedição, com certeza. Porque ela reproduz, né, Uhum. enquanto adulto, ela reproduz a Sim, violência que que ela ela teve. Sofreu. teve, né, e que ela Uhum. vivenciava na casa dela. E Exatamente. na perspectiva do sistema de justiça, doutora, como é que essa rede, vem se fortalecendo para trabalhar essa prevenção? Bom, assim, eu digo que o Tribunal de Justiça, né, do Amazonas foi um dos primeiros tribunais que instalou uma vara. Hoje nós já temos 2 instaladas, funcionando, e uma já criada, porém não instalada, varas de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, que hoje abrangem também a competência de violência doméstica, né, de crianças e adolescentes que sofrem violência doméstica. Isso por quê, né? Isso chama atenção, né, porque 2 varas, não é, ou 3, porque o trabalho, a demanda é muito grande, não é. Então, assim, depois que essa vara foi criada, é que a gente viu a necessidade que tinha mesmo do sistema de justiça se preparar para receber, né, e para atuar mesmo, para evitar que impunidades aconteçam. Só que daí, o que que é muito difícil, né, hoje? A criança, ela precisa ser ouvida, né, ela passa por aquele momento, aquele primeiro momento de escuta especializada, que não é no sistema de justiça. Depois, quando o processo mesmo ele está tramitando, que está sendo instruído, essa criança ela precisa ser ouvida através de depoimento especial. Então, assim, em Manaus, eu sempre digo, a gente tem uma situação relativamente boa, porque nós temos profissionais que capacitados para fazer os depoimentos especiais, nós temos salas
próprias, específicas, com aparelhagem adequada para que essas crianças sejam ouvidas de modo que elas não sejam revitimizadas. Revitimizadas. Só que muitas vezes demora, Hum. né. Por que que demora? Por uma série de fatores, a própria burocracia, né, jurídica, ela impõe isso. O réu ele tem direito de se defender, né, de passar pelo devido processo legal. A criança também muitas vezes não se consegue localizar, ou algumas vezes a criança vai e ela não estava se sentindo bem para falar, então a gente tem que respeitar o tempo da criança. E aí as coisas, né, os processos acabam demorando um pouco. Mas, hoje em Manaus nós temos sim, uma rede de proteção que atua, não é, nesse trabalho de prevenção e, o judiciário já saiu dos gabinetes, não é, a gente já saiu dos gabinetes para trabalhar mais de perto, não é, com a rede, não só a prevenção, não é, como esclarecimentos, não é, como, enfim, mostrar aquilo que está errado, não é, e também trabalhar para a gente evitar essas causas, não é, as causas do que levam, não é, Uhum. a esse número tão grande de abuso e exploração sexual infantil, né, É porque um tem diferença, desafio né, é um trazer essas desafio. respostas mais eficazes, né, Mas eu pra acho so sim que nós, né, assim, posso falar aqui em termos de Amazonas, de Manaus, né, a gente está preparando, fomos um dos pioneiros, né. Agora que tem tribunais que estão criando essas varas, mas nós já temos, assim, acho que uns 8 anos, né. Então significa que, né, as coisas têm andado aqui. E outra coisa, né, a gente não pode, deixar, né, passar que infelizmente esses números na região norte, eles são mais altos, né, do que em relação às demais regiões. Então, assim, isso é um alerta, né, um alerta de que nós estamos, deixando as nossas crianças desprotegidas. Principalmente porque, né, constitucionalmente falando, é dever de cuidar fisicamente daquela criança, da família, Hum. e essa família não faz isso, né, então assim, vocês consideram que está faltando família ai, tá faltando para as tanta nossas coisa. crianças nessa Uhum. convivência, dado os últimos números que a gente pôde acompanhar, dos casos que foram expostos, crianças cada vez mais, com acesso a telas e aí aos cuidados, Uhum. né, de terceiros dentro de casa, ao invés de uma refeição Eu feita à mesa também com todos queria, juntos. doutora, complementar, eh, o próprio judiciário entra na proteção e na prevenção. E nós, as organizações da sociedade civil, a gente entra muito na linha de frente desse planejamento, né, da prevenção, de estar direto no contato. Então, o que a gente propõe é a campanha dos 365 dias, né. Trabalhamos em Renas essa campanha. 365 dias de prevenção, de cuidado, de proteção, porque, como a doutora iniciou dizendo, trabalhar só maio não vai trazer. E o que acontece com tanta gente já trabalhando, com tanta gente que a gente já, né, vai conscientizando e trazendo. Aí a gente chega assim na família, a gente chega assim na mazela, eh, da própria vulnerabilidade social que desagrega a família, a própria desigualdade social que desagrega a família, as crianças que a gente atende em risco social e mesmo em vulnerabilidade, são raríssimos os que têm pai e mãe. Né, doutora? Muito raro. Geralmente a criança está só com a mãe, e essa mãe, pela nossa falta de condição, até de políticas públicas, ela fica numa situação assim, ela está com os filhos, ok. Se ela ficar com eles, passando fome com eles, Vamos ela é negligente, não é? Ela está e negligência é crime. Então ela vai passar fome com eles, não vai poder prover nada porque ela está em casa com eles. Se ela vai sair para trabalhar, ela não tem a Pronto. creche para deixar, ela não tem como deixar no integral, porque as escolas integrais não dão conta da demanda, então ela faz o quê? Ela deixa sozinho. Aí ela tranca eles em casa, ela também está no crime do abandono de incapaz. Então a gente faz com que a família não tenha nem saída, não tenha escolha, porque ela está errando de qualquer forma dentro dessa desigualdade social. Então a gente já recebeu solicitação dos conselheiros
conselhos tutelares, enquanto abrigo, inúmeras vezes, para acolher a criança, porque a mãe quer trabalhar. E aí a gente, enquanto rede, diz assim: "Não, mas ela tem a mãe, eh, ela não é público de abrigo, porque ela tem a família dela". Aí a gente vai esperar a mãe deixar, abandonar sozinho para trabalhar. "Ah, agora O ela é trauma público", acontecer. né. Hum. Então a gente passa a ver assim, e a gente vai, condenar a família? Sim, ok. Mas ela também é vítima? Sim, também. Não é? Então eu vejo a a impossibilidade da gente, porque o sistema é maior do que nós, né, a pobreza ela é maior. Eu penso que depois da pandemia, eu vou deixar até mais do que penso, eu vivencio que depois da pandemia a gente teve o aumento ainda da pobreza, ou ela apareceu mais, porque a demanda para nós na ponta ela cresceu. Muito. E ela diminuiu os doadores, porque muitos quebraram, muitos grupos deixaram de se reunir, então a gente tem menos doação e mais necessidade. Mas a pobreza é o motivo de todos os acontecimentos da família? Não, porque tem abusos dentro da classe média e da classe alta também. Mas ele está mais no vulnerável socialmente? Sim, é verdade. É verdade. O vulnerável socialmente, ele é vulnerável em Ele é todos os mais sentidos. exposto. Ele está exposto a todas as mazelas. E aí, como proteger a criança sem proteger a família? Como a gente consegue atingir a criança sem dar condição à família de protegê-la? É preciso cuidar da família para poder cuidar também da criança. Não É, adianta a gente cuidar só da não criança. tem A como. gente tem que cuidar da família. E assim, penso que, de fato, né, também vivencio, a gente estava até conversando antes Isso. de nós começarmos a gravar, Uhum. que aumentou exponencialmente a situação de vulnerabilidade Uhum. social aqui em Manaus, que é onde a Sim, gente trabalha. é. Mas assim, a gente não tem, assim, dado conta da demanda, os abrigos não tem, ou assim, nós temos cerca de 163 vagas, Uhum. incluindo, o serviço de família acolhedora, sendo que Isso. nós temos hoje 190 entre crianças e adolescentes que estão acolhidas. Ou seja, nós estamos muito além do que nós Da poderíamos, né, capacidade. muito além da capacidade. E assim, nesse número todo, a gente pode dizer que 70% das crianças e dos adolescentes que estão acolhidas, que nem todas estão, né, para adoção, Sim. nem todas. 70% tem família e tá nessa 70% tem tramitação. família e 70% está ali, e que dentre outras causas, sofreu abuso Sim, sexual. sim. Cerca de 70%, eu posso falar com tranquilidade, né, Sim, Magali? sim. E doutora, é assim, eles chegam na hora da solicitação do acolhimento, não tem essa queixa, muitas vezes. Sim, aí surge. Não vem essa queixa. E a gente vai descobrir já cuidando da criança. Sim. E a gente vai: "Meu Deus, ele também foi abusado", entendeu? Mas não vinha, os adultos que trouxeram a queixa para o acolhimento, nem sabiam que essa criança estava sendo abusada, nem sabiam. E a gente vai detectar no cuidado. Então, é maior do que aquele, porque se a gente coloca os motivos do acolhimento, é maior do que está escrito, É. porque na prática a gente vai descobrir muito mais. Entendi. Uhum. Bora falar de amor? Ah, vamos. Bora deixar mais leve Deixa esse mais diálogo. leve. Vamos, vamos. Vamos falar de adoção, direitos, esses desafios Sim, que a gente tem, que eu acho que é. a adoção sempre é um tema que nos rodeia, que é lindo, muitas vezes é romantizado e não deve ser. Hum. E, doutora Rebeca, como é que tá esse cenário da adoção hoje aqui em Manaus? A gente já acabou de falar aí 2 minutinhos atrás, né? Como é que tá esse cenário nosso hoje? Tem muitas famílias habilitadas, a gente ainda tem alguns tabus que precisam ser quebrados. Como é que a senhora Então, hoje nós resume temos dessa é um forma? número que muda, né, diariamente, porque por conta, né, dos processos do que entra, do que é sentenciado e tudo. Hoje, nós temos cerca de 179 pessoas habilitadas. Quando eu falo pessoas, tem mulheres,
né, solteiras, homens solteiros, casais de 2 mulheres, casais de 2 homens e casais homem e mulher, não é. Então assim, a lei ela não faz distinção quanto ao estado civil e nem quanto à identidade de gênero e nem tipo de preferência, não é. O que a gente realmente, olha, analisa é se essa pessoa tem condições, ou essa família, ou esse casal tem condições de, proporcionar uma família para essa criança ou esse adolescente que já foi negado, né, já foi rejeitado anteriormente. Então, assim, nós temos cerca de 179 pessoas, as pessoas, dizem que demora muito o processo de habilitação, mas, assim, eu sempre digo, uma gestação são 9 meses, por que que a Uhum. gente tem que fazer rápido? É uma burocracia que, na verdade, eu não vejo como burocracia, mas como uma Um extrema processo cautela, porque é necessário. muita responsabilidade nossa É habilitar verdade. uma pessoa. Porque nem todo mundo, Clégia, que se habilita, que entra com o processo de habilitação, vai necessariamente ter o seu pedido deferido. Porque muitas Uhum. vezes a gente identifica, né, que a pessoa quer adotar para Bem-estar social, um compromisso para espiritual. substituir Uhum. algum amor, um filho Uma carência. perdido, uma Uhum. carência, e não é isso, né. As pessoas romantizam muito a Uhum. adoção Ou quer e uma companhia, né. isso, uma companhia. E romantizam a adoção assim, e para mim, além do amor, principalmente a adoção é um ato de responsabilidade e de comprometimento, porque, na adoção, né, ela escolhe amar uma criança ou um adolescente, então ela tem que ter muita certeza daquilo que ela quer. Uhum. Então, assim, na verdade, não é, eu não considero burocrático. Poderia estar mais rápido? Poderia. Mas assim, numa vara de infância protetiva, tudo é prioridade, não é? Prioridade constitucional, tá lá no artigo 227 da Isso. Constituição Federal. Uhum. Porém, a gente acaba que tem habilitações, medidas de proteção, essas medidas de proteção que são justamente dessas crianças que estão em situação de violações extremas de direitos, e aí a gente tem o abuso sexual, maus tratos, abandono, agressões, né, agressão física, enfim, uma série, não é, de Uhum. mazelas. É um passeio pelo Código Penal. Mas, a gente tem essas medidas de proteção, a gente tem as ações de guarda, nós temos as ações de adoção propriamente ditas, então o que que a gente vai priorizar? A gente tem uma criança que precisa de uma vaga numa creche de imediato, uma criança que precisa de um medicamento, porque senão ou uma cirurgia, porque senão ela pode vir a óbito. Então nesse universo de Todo esse prioridades processo passa ali pela sua exatamente. Passa Então, gestão. pela assim, Barbie. acaba que demora um pouquinho, poderia ser melhor. Mas assim, acima de tudo, a gente tem certeza daquilo quando a gente habilita e mesmo assim, a gente corre o risco de falhar, Sim. porque uma adoção ela corre o risco de falhar. Então por isso tem um estágio de convivência também, né, que é muito importante. E assim, as pessoas precisam entender isso. Então assim, a gestação biológica são 9 meses, o planejamento, né, tem famílias que esperam algum tempo para poder, pensar em ter filhos. Por que que uma habilitação tem que ser a toque de caixa, Não né? dá, não dá. Uhum. É muito importante esse esclarecimento, acho que é uma fala muito necessária, porque as pessoas trazem muito essa dor, né. Essa semana mesmo eu fui abordado com essa pauta de que a adoção demora demais, tem e as pessoas que levam, às vezes, até a fazer o jeitinho brasileiro, tentar fazer, se ilude e traz aí outras mazelas, né, traz outros traumas, não só para si, mas para a criança também. Que depois Eh, acaba caindo lá na lá com vara a doutora também. Também, Rebeca para conversar, e aí é. é mais um que Mais chega uma nessa demanda. fila. Porque imagina, como que a gente vai habilitar uma pessoa, por isso a gente pede, o ECA diz, né, que tem que ter atestado de sanidade física e Física e mental, mental. tem que ter certidão de antecedentes criminais. Uhum. Como que eu vou habilitar uma pessoa que respondeu pelo crime de estupro, Sim, que está como? respondendo por homicídio ou Uhum. enfim. É. Então isso tudo tem que ser sopesado, né, assim, tem que haver essa certeza mesmo das pessoas, mas o mais importante é que não há distinção, não é assim, e a gente tenta trabalhar isso com as crianças e adolescentes que estão no Sim, abrigo, para que também. eles, abram um pouco, não é assim, a vontade de ter uma família para outras configurações que não sejam aquelas tradicionais.
porque é importante, que na verdade, assim, o que eles querem é amor, né, eles Isso é Uhum. querem verdade. ser cuidados, eles querem ser É acolhidos, verdade, é né. É verdade. verdade. Eu É, a falei gente sobre isso no é. vídeo de lançamento da instituição. E a gente tem, trabalhado, doutora, enquanto, com as crianças acolhidas, muito sobre isso também, delas, aceitarem essas novas configurações, que para elas também é novo, né, então às vezes tem o idealizado do papai e da mamãe, mas elas podem sim estar abertas a receber amor do papai, da mamãe, e quando elas conseguem entender, a gente faz isso de forma muito lúdica, né, a gente usa os bonecos que eles gostam e vai mostrando as várias situações de família, para que eles entendam que eles podem receber qualquer uma delas quando eles estão no processo aguardando uma família, né. E eles entendem, né, a gente tem experiência disso, e eles entendem. Eles entendem que eles podem ter segurança aqui, aqui, aqui e aqui. Então a gente tem tido sucesso em trazer para a criança essas possibilidades, né, que às vezes não foi trazida antes, mas a gente trabalha isso para que eles consigam lidar e aproveitar, de maneira, muito saudável, muito acolhedora, muito tranquila, aquele fazer da família que nasce. Porque a gente tem o privilégio de ver nascer tantas famílias na É nossa verdade, frente. verdade. Quantas famílias a gente viu brotar nos olhos do pai, da Se mãe, da emociona a cada criança, encontro, a assim, cada essa encontro. semana eu Olha que eu recebi um tenho vídeo. essa praia toda de uns 30 anos aí na área, mas a cada vez que a gente vê formar uma família, a gente vê, assim, o quanto é lindo, o quanto Deus faz, o quanto Deus sempre trabalhou família, né, o amor de Deus na família. Então a gente vê mais uma família surgiu ali, né, mais uma família nasceu, e a gente diz: "E nasce uma família, e nasce mais uma E família". é importante que a gente diga, isso que a Magali falou, que a gente não esconde da criança as possibilidades que ela Ah, tem e a realidade que ela tem, sim. Uhum. né, porque, assim, a gente tem um perfil de crianças e adolescentes que não são, de fácil colocação em família substituta, Sim. né, porque são grupos de irmãos, Uhum. porque tem alguma deficiência ou porque já tem uma idade Idade, avançada. exato. Então, assim, a gente trabalha, faz esse trabalho e, assim, e nisso eu posso dizer, é um trabalho que o sistema de garantias de direitos, procura trabalhar da melhor forma possível, porque a gente conta muito com o suporte, né, da equipe técnica do abrigo, que Hum, está ali todo dia com a isso. criança, e a gente conta com isso para que essa criança ela tenha segurança do que está acontecendo com a vida dela, porque a gente não esconde. A gente não esconde absolutamente nada. Claro que a gente não revitimiza ela, mas a gente: "Olha, tem isso, está acontecendo isso, olha, a gente ainda não encontrou uma família para você, mas a gente continua Uhum, procurando, você topa assim? Você uhum. topa assado? O que que você acha?". Já teve algum caso desse, doutora, que a senhora teve Já, que instruir alguma criança e já, ela, semana assim, na passada eu fiz isso. negação, ela não Não em negação, mas ela queria, um garotinho queria uma família com pai, mãe e irmãos. Pelo menos um irmão que fosse mais ou menos da idade dele, porque ele queria brincar. Só que, assim, pela idade dele, ele tem 9, 10 anos, é muito difícil, né. Então, assim, a gente exatamente essa configuração que ele pediu. Então eu falei assim: "Vem cá, você aceitaria, né, se fossem 2 mães ou 2 pais?". Aí ele assim, né, fez aí a gente explicou, e aí: "Mas você quer mesmo ter irmão? Se não tiver irmão, pode ser também, porque vamos brincar, olha, tem gente que pode ter primo, pode ter sobrinho, aí eu topo". Então, assim, o que a gente acaba vendo, que o que Uhum, ele quer é amor. Ele quer uma uhum. família para chamar que alguém que de goste dele de família dele. verdade, que Exatamente, cuide dele de E a exatamente. gente verdade. vai trabalhar, com a realidade do possível. Sim, Eu ensino isso à equipe e também a nossas famílias acolhedoras, que agora fazem parte dessa educação das crianças que vão ser acolhidas, que vão ser adotadas. Então, elas já trazem para a criança essa cultura. Então, a gente treina as famílias acolhedoras como elas vão abordar, porque elas são, na referência deles, a pessoa de confiança agora. Então, elas é que têm que passar que isso dá certo. Então, a gente diz: "Ah, mas, não é o ideal". Eu digo assim, quando a criança, deixou de estar com a família natural,
por todas as suas mazelas, o ideal ela deixou lá. O ideal não é o real, né? Daí É, para frente, a gente trabalha com a realidade da possibilidade, né? E trazer para a criança que ela possa fazer da possibilidade dela o melhor para ela é o que a gente tenta, Verdade. né? olha, vocês responderam todas as perguntas que Ah, já tá. estavam aqui para É o ser tempo. feitas. Mas, Magali, você está nesse dia a dia das crianças, acompanhando. Eu sei que já passaram mais de 5.000 crianças aí pelas suas mãos, pelos seus cuidados, mas o que que você consegue filtrar de quais são as maiores expectativas dela em ter uma família? Como é que elas enxergam a adoção pelo seu olhar e o olhar de uma criança? Bem, as crianças quando têm já essa idade de 8 para frente, elas começam elas trabalham 2 coisas diferentes. Esse grupo, quando vai ficando mais velho, às vezes ele se nega a fechar o ciclo da família de origem. Então ele não está pronto para aceitar uma família nova, porque ele não conseguiu fechar. Por mais que ele entenda, quando a gente explica, que ele não tem condição mais de voltar para a família por causa disso, disso e disso. Aham, entende. Mas ele quer aquela família. Então ele não está pronto para deixar outra família exercer aquele papel de família, não tem como. Então, alguns vão crescer e não vão conseguir ser adotados, porque eles não se permitem ser cuidados por outra família. Então eles vão ficar no abrigo e vai ou na família acolhedora até fazer 18 anos, para a gente empoderar, dar autonomia e ajudar para que ele faça a vida dele. E Magali, só te interrompendo, porque tu estás falando e eu estou lembrando de várias situações que vão acontecendo. Nós já tivemos algumas Sim, experiências de grupos de irmãos em que as irmãs ou irmãos um pouco maiores, elas disseram que queriam ser adotadas, mas quando começou aquela experiência que estavam ali no estágio de convivência, elas viram que os irmãos menores estavam tudo bem, então elas falaram: "Eu não quero ser adotada, mas eu sim. quero que os meus irmãos sejam". Sim, sim. O mais velho tem muito mais dificuldade de fechar esse ciclo. Então, alguns não vão conseguir. A gente trabalha muito, quando é feita a destituição do poder familiar pela justiça, a gente começa a trabalhar para eles terem condição de fechar o ciclo e se permitirem ser amados por outra pessoa que vai exercer aquele papel. Não é simples. Agora, alguns conseguem fechar e dizer: eu quero ter uma família. De um lado, a preparação dos pretendentes é obrigatória, do outro, das crianças É também. Também é necessária. necessária. E alguns, então, não, eu quero ter uma família, não, eu quero ser adotado. Então, esse que quer ser adotado, ainda nós vamos ver na prática, porque quando alguém se propõe, pode me chamar de mãe, ele impacta. Eu não quero chamar ninguém de mãe. Minha mãe foi aquela e eu não quero botar outra pessoa no lugar. Então, aí ela vai reagir na adoção, no estágio de convivência, vai reagir: "Não quero, não consigo ter essa outra pessoa". E aí tem o retorno do estágio de convivência, para que a gente trabalhe mais um tempo, para ver se ela consegue. E tem casos que sim, eu agora estou falando e lembrando, né, e tem casos Vai que ligando a sim, todas as sim, expectativas das aí a gente famílias. isso, É. daí a gente vai trabalhar com essa criança ou esse adolescente, para que se permita uma nova experiência. E daí pode ser que na outra experiência consiga. Mas uma coisa também, Clésley, que eu acho bem interessante falar no fato dos adotantes, é que esse estágio de convivência em que a criança traz todo tipo de teste, e isso não precisa ser racional, não precisa ser ela decide testar, não, é a vida dela mesmo, né. Imagina que até aquele momento os adultos agrediram, até aquele momento a família que ela achava que protegia ela não. Aí de repente chega uma pessoa que: "Não, eu te amo", que
que rumo de amor é esse, né? Que é isso, né? Por que que agora tem que dar certo e na minha vida até Não agora vou não deu conseguir dizer certo, eu te amo né? também, né? Como é que eu vou agora conseguir viver isso? Então, a preparação que o GAPAM faz também, né, no grupo de apoio, é muito sobre isso com as famílias, para que elas consigam lidar com esse período, até que a criança se permita ser amado, né, e possa fazer parte daquela nova família, né. Então é difícil para São essa muitas pessoa, nesse camadas. estágio da adoção tardia, se ela não tiver um bom preparo, ela não dá São muitas conta. E camadas, porque a assim gente ainda lida com as exatamente. famílias que querem, por vezes, tentar apagar esse histórico Sim, pregresso e sim. É. começar o E não novo tem como dali. você Como é que a apagar. gente lida com E É, tudo ao isso? mesmo não é um tempo HD, né, vou é. resetar aqui e vou E é começar. interessante porque, ao mesmo tempo que essas pessoas que decidem adotar essas crianças ou adolescentes, elas têm prioridade. O ECA dá a elas a prioridade, não é, para pular a fila, Sim, digamos assim. Para eles também Ela, encontrar desde que alguém esteja também. habilitado, exatamente. Então, ela tem prioridade porque é uma adoção que é tardia, né, ou necessária. Uhum. E, ao mesmo tempo, quando isso acontece, a gente também o tempo é inversamente proporcional, porque a gente não faz um estágio de convivência rápido. Porque a gente Verdade. precisa, né, dar o tempo, esse tempo que a Magali está falando para esse adolescente principalmente, porque isso Uhum. É a acontece maior mais com dificuldade. adolescente, a gente precisa dar esse tempo para ele assimilar essa ideia de pertencimento a uma família. Então Uhum. não dá para a gente fazer um estágio de convivência de 15 dias, 20 dias, aí Uhum. as pessoas reclamam também. Mas Uhum. assim, mas na verdade é por uma questão de segurança e por tudo isso que a gente vivencia em relação principalmente aos adolescentes. Então assim, É, eles têm prioridade, mas eles têm que ter paciência e sim. disponibilidade para poder esse estágio de convivência a gente conseguir, né, fazer Ser e identificar. funcional. Exatamente. Os Porque casos assim, de retorno são grandes então, assim, nessa a idade? gente tem casos de retorno ainda em estágio de convivência, mas, assim, após sentenciada a adoção, a gente não tem casos. Eu estou há 14 anos, eu tive um caso, mas foi assim, não tinha nem o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Na época que essa criança tinha sido adotada, eu acho até que foi uma adoção à brasileira, eu não me recordo. Mas, ao longo desses 14 anos, não. Porque, assim, a gente sempre procurou amarrar bem e, assim, graças a Deus, a gente tem sim, essa devolução no estágio de convivência, que é para isso, é exatamente para fazer esse teste, para ver se vai dar certo ou não. Então que bom, né, que as pessoas também têm coragem, e aí a gente também tem que ter empatia por essa pessoa habilitada, que não É, deu certo, a gente também tem que acolhê-la, não também. é, porque também é uma decepção, é uma frustração, Sim, né, para sim. ela. Então assim, é um trabalho que a gente De precisa formiguinha, de é. várias camadas. Já que a gente entrou nessa pauta, É nesse muito tema, complexo quando a pessoa quer minimizar ou resumindo, não dá. não resume. Eu digo, Clélia, só para fechar esse tópico, que as pessoas acham que, por exemplo, os processos que tramitam na vara da infância são 2 mais 2 é igual a 4, e Hum, não é. É muito não complexo. é. É muito porque a gente lida são vidas e vidas que às vezes não dão certo, que já não deram certo. Então, assim, a gente lida com as expectativas e com as frustrações, né, Uhum, e com as tristezas e as violações. uhum. Então não é uma coisa tão simples, é bem Ah, complexo. Não eu é. acredito. Agora que a gente entrou abriu essa camada aí, entrou nessa janela, o que que vocês teriam a dizer e até mesmo orientar para quem pensa em adotar? Uhum. Esse é um espaço de vocês para orientação, porque aqui a gente vai responder as perguntas que as instituições recebem todos os dias no direct, Sim, Eu nas redes acredito. eu sociais. posso avaliar as perguntas e começar a responder. É bem melhor abrir uma caixinha, não é? Abrir uma caixinha. É assim, eu sempre falo que, assim, a gente começou a criar, né, no Brasil todo, aqui no norte nós fomos pioneiros com Encontrar Alguém, um programa de adoção tardia. Por quê? Porque, assim, eu ia num abrigo, aí: "Tia, consegui uma família". "Não, não consegui". Então aquilo era uma tristeza para mim também. Vamos então pensar em algo por essas crianças. A partir do momento em que a gente começa, né, a mostrar a foto, a fazer um vídeo dessa criança, desse grupo de irmãos, e mostrar para a sociedade, elas passaram a se tornar deixaram de ser invisibilizadas.
porque a sociedade não as conhecia. Então, eu acho importante as pessoas visitarem os abrigos, conhecerem as crianças, conhecerem os programas, por exemplo, quem tem o serviço de família acolhedora, não é? Que é Uhum. diferente do apadrinhamento afetivo. Mas se você não quer adotar, você pode apadrinhar uma criança, que será muito bem-vindo. Mas, acima de tudo, quem quer adotar tem que ter essa consciência de que a adoção é um vínculo irrevogável que você escolheu, que não foi lhe dado, por obrigação. Uhum. Você escolheu, então você tem que ter essa responsabilidade. É importante também que você saiba que a escolha não é só sua, é Uhum. uma escolha também de quem está sendo adotado. Uhum. Então isso é muito importante. Então acho que tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter muita esperança e, acima de tudo, tem que ter responsabilidade. Claro, né, amor e afeto, isso a gente não precisa falar. Clesley, eu sempre digo que para você adotar, você precisa ter uma decisão. Sim, ela nasce no coração, ela vem de um sentimento, mas ela é uma decisão muito racional. Então ela nasceu no coração, mas ela senta aqui mesmo, ela está na sua razão, no seu raciocínio. Então você fez uma decisão. Então, por que ter um filho por adoção? Existem várias maneiras de ter filho, né? Pode ser o in vitro, pode ser a barriga de aluguel, pode ser barriga solidária, que eu acho que é o nome correto, ou outras formas. Eu escolhi que eu quero ter um filho por adoção. Então, esse filho é filho, ele vai ser filho. Então, ele vai ter todos os direitos de tudo da minha família, herança, sei lá, qualquer coisa legal, ele é filho. Então, eu estou realmente, decidida a ter um filho por adoção, se eu tenho uma decisão e que ela, com o desejo legítimo, porque não pode, como a gente falava lá no início, não é para eu ter uma companhia, né, então, assim, eu estou ficando mais velho, vou ficar só, os filhos saíram, eu quero um filho para me fazer companhia. Não é esse caminho, aí é melhor pagar um acompanhante, né. Ou eu porque eu perdi um filho e eu quero imediatamente colocar um no lugar. Essa criança não merece isso. Ela merece ter o lugar dela e não o lugar do outro. Então, quem está em processo de luto não faz adoção. Outra maneira, ilegítima também, e que a gente já ouviu isso, né, nas instituições, porque eu não tenho ninguém para quem deixar a minha herança. Então eu quero deixar a herança para alguém e quero adotar. E aí eu digo: "Olha, deixa para a instituição, né, É melhor do que possível, é você ter que permitido. que fazer a sua herança para uma criança só porque ela vai ser herdeira". Então, existem esses caminhos assim, e existe até a ideia que a gente fez até o vídeo agora com a Alice, né, você acha que é rápido? Eu já tive ligação, doutora, da gente rir para não chorar. Eu estava numa reunião e eu lembro desse dia, a reunião com os técnicos, o telefone, aí eu peguei o telefone e a pessoa diz assim: "Olha, eu quero adotar uma criança, mas eu quero rápido". Aí eu: "Como mesmo?". "Não, eu quero uma criança, eu quero rápido". Aí eu lembro que era telefone, aí eu tampei o telefone assim: ela quer uma criança e rápido". Aí eu lembro das meninas dizer assim: "É, só se oferecer um Sedex, né". Assim, a gente acabou rindo de uma situação totalmente Já te ofereceram dinheiro? Também ah, já. também, Ah, já também, inclusive, já Clesley, também. só aproveitando isso, é importante que a gente, diga para as pessoas que quem quer adotar, que deve procurar a vara da infância e Sim, É, juventude o da sua próximo. cidade. Por quê? Né, assim, porque, assim, tem muitas pessoas que pegam, né, o filho, oferecem, né, enfim, e a pessoa começa a criar: "Ai, meu filho", se uhum, apega, mas não é nada dele, não consegue viajar, porque uhum. não tem nenhum vínculo jurídico, não consegue fazer uma matrícula na escola, não consegue Consegue vacinar, garantir os direitos, não é isso consegue que Não, eu. garantir. Então, assim, e o que é pior, às vezes ainda fica à mercê da mãe que entregou esse filho, porque a mãe vai atrás, fica uhum. pedindo dinheiro. E Então, assim, é doutora, um constante pesadelo. Então ainda é melhor tem fazer da forma e correta. ainda tem um pedaço, porque esse que faz de maneira, ilegal, quando essa criança
esse adolescente começa a dar problema, ele não é meu não. Ah, sim. Aí eu já trabalhei com muita criança na rua, que ele não é filho daqui, tinha ele em adoção, ilegal, e não é filho da família de origem, porque ela não cuidou dele. Então, quando a gente chamava as 2 famílias: "Não, ele não é meu filho". Aí a outra dizia: "Não, mas não é meu também, não fui eu que criei". Então essa adoção ilegal, ela traz tudo isso também, Mais trauma, mais dores. para todo mundo. Mas ele te perguntou se já te ofereceram dinheiro. Responde aí para o E isso público. é difícil. Sim, eu vou responder com toda a honestidade da minha vida inteira. Já, não foram muitas vezes, graças a Deus, mas eu me lembro de, acho que 3, assim, que vem na minha mente, de benefícios e de eu precisar de dizer, que a pessoa estava bem equivocada, que que a gente né, a adoção ela é feita pela justiça, a gente não, né, não tem como fazer, assim, procurar ser educado Já respondi, com mas a pra quê? É pessoa. gratuito. Não Com a precisa. pessoa assim. E também teve uma vez, doutora, não era no seu tempo não, foi antes da senhora entrar, que uma pessoa e a pessoa tinha muita relevância na sociedade, que quis ficar com um bebê, e pediu então das instâncias maiores, foi a um desembargador e solicitou que fosse feita a adoção, e essa criança, nem destituído estava, nem pronto para adotar estava. E esse desembargador ligou para mim. E aí eu disse, ele me disse a história, e eu disse: doutor", ao final da conversa, quando eu disse para ele o que era a história verdadeira, eu só disse para ele assim: "Doutor, me ajuda a cumprir a lei". Eu disse para ele. Constrange. E eu terminei a ligação assim, ele dizendo para mim: "A senhora tem a minha palavra de que eu não vou intervir". E eu achei digno, porque ele me ligou, ele poderia ter feito a intervenção. Ele me ligou, ele procurou saber a história, e eu como dizer para o desembargador que aquela não era a lei? Eu só pude dizer para ele, eu era uma simples diretora de instituição, ele era o desembargador. Mas antes ela ter falado ali do que eu. Né? Eu não poderia, não Aí é? eu disse para ele, eu disse: "Doutor, me ajuda a cumprir a lei". E ele disse: "A senhora tem a minha palavra de que eu não vou intervir". Então, Ótimo. a gente já teve essa questão da pessoa que tem tráfico de influência, eu vou chamar assim, eh eu já fui até processada por uma pessoa que chegou na instituição e disse que a gente estava embargando a adoção, porque não disse que crianças estavam prontas para serem adotadas. E a gente não tinha, a gente não podia Não fazer tinha esse isso, não poder. era nem habilitado, né. Então aí foi para o Ministério Público e a gente respondeu por causa disso, achei assim inusitado. Mas por tráfico de influência, por ter influência na sociedade, e alguém também ofereceu realmente dinheiro e disse uma quantia. E eu disse: mas está falando sobre o quê mesmo? Acho que o senhor está, assim, bem enganado. Sabe o que eu tenho na minha vida todinha? Eu tenho uma missão que Deus me deu, e a única coisa que eu tenho nessa vida todinha é o meu nome. E eu presto conta é para Deus, não é para ninguém não. E eu tenho, mas a sociedade sabe que a gente faz um trabalho sério, e não é com a gente que o senhor vai conseguir. Não. Então, assim, tem gente que tem coragem. Eu acredito. A gente acredita. Bom, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso fazer essa troca. E para você que nos assiste e tem interesse nesses temas, um recado que eu quero deixar aí é muito importante nesse momento, é que quando a gente fala de proteção, garantia de direitos das crianças, o silêncio nosso precisa ser rompido. Porque enquanto a gente se cala, crianças sofrem e crianças não têm esse direito de sofrer. E para você que quer, talvez, ampliar sua família e deseja fazer isso através da adoção, busque os meios legais.
é gratuito, procure a coordenadoria da Vara da Infância e Juventude, há inúmeros, conteúdos e materiais disponíveis para que com passo a passo inclusive, para que você É possa verdade. ter essa sua decisão, que é tão séria, mas feita de forma correta e de forma gratuita. Então vai para além do amor incondicional, a adoção você também precisa ter é um ato de responsabilidade. Obrigada, Obrigado. obrigada, né, Magali. A gente poderia passar aqui muito mais tempo, né, Conseguiria ficar Sim. conversando, 2 horas mas tranquilamente, assim, bebendo, Uhum. batendo papo. foi ótimo. Obrigada. Obrigado. Obrigada também, Clélia, pela oportunidade da gente estar partilhando um pouco de que a gente somou de conhecimento, de vivência, né, por tanto tempo. E a gente quer muito que todo mundo possa, absorver as coisas boas que a gente já pôde um dia aprender e agradeço essa oportunidade Legal. e a presença da doutora Rebeca, que a gente está aí E eu da nessa Magali. vida nessa vida aí há tanto Perfeito. tempo. Obrigada, Obrigado. Clésia.